quero convidar você a abrir a sua Bíblia, esse Dia dos Pais. Deus colocou uma palavra no meu coração, eu tive a oportunidade de compartilhar ontem. Tivemos aqui um encontro do Colégio Cristão Verbo, então os papais estavam aqui, eu tive a oportunidade bem rápida de trazer essa palavra, mas eu queria trazer para você que está aqui hoje, para todos nós, como uma palavra que vai nos inspirar nessa noite. Amém, queridos? Glória a Deus. Mateus capítulo 13, versículo 55. Mateus capítulo 13, versículo 55. Quem encontrou diz amém, quem não encontrou está na tela. A palavra diz assim: não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Não é este o filho do carpinteiro? Senhor Jesus, fale conosco nessa noite. Senhor Jesus, essa é a tua palavra e, segundo a sua vontade, aplique-a a cada um dos corações que estão aqui hoje, receptivos, abertos. Queremos, Senhor, que esta palavra cause mudanças, transformações. Ó Deus, reflexão que nos inspire, que nos leve a tomadas de posição. Assim eu oro, Pai, dando ao Senhor toda a direção desta palavra. E também dando ao Senhor a nossa gratidão e a honra e glória que é devida ao Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Não é este o filho do carpinteiro? Esta era a palavra atribuída a Jesus. Olha, ele é o filho do carpinteiro. Eu fiquei pensando sobre essa palavra, irmãos, e eu queria começar com uma pergunta a você, papai, que está aqui hoje. Mamãe também, mas hoje, de uma maneira especial, vou me referir a você, papai. Imagine que você, por alguma circunstância da vida, tivesse que entregar seu filho aos cuidados de um outro homem para que fosse o seu pai. Quem você escolheria? Aí você diz assim: meu pai. Mas eu queria que você imaginasse essa situação. Alguns nem pensariam nisso. Nossa, eu não entregaria a ninguém. Eu não entregaria a ninguém. Mas eu quero dizer que Deus pensou nisso. Deus pensou nisso quando chegou o momento de enviar Jesus. Porque muitas vezes, irmãos, nós pensamos apenas em Maria. Maria como a escolhida, como aquela mulher que foi separada por Deus para gerar, para gestar Jesus. Mas pouco a gente ouve falar daquele que Deus escolheu para ser o pai. Porque Jesus não foi criado sem pai. Jesus teve José. Teve a Maria para ser aquela que iria gestar e conceber, mas quem esteve ao lado de Maria não foi alguém aleatório, foi alguém escolhido por Deus também. Se Maria tivesse feito uma escolha errada, certamente, eu ouso até dizer isso, Deus não teria dado a ela essa missão. Mas justamente porque ela tem ao seu lado um homem ainda noivo, que era o José, Deus permite então que aquele propósito de Jesus vir à terra venha por meio deste casal. Então eu quero dizer que José é alguém de extrema importância. Eu quero dizer, irmãos, que quando Deus olhou para escolher alguém que temporariamente seria o responsável pelo seu filho, ele poderia ter escolhido um homem rico, ele poderia ter escolhido um homem influente, ele poderia ter escolhido um homem destacado, um rei, mas ele escolheu um carpinteiro. Um homem simples, mas que tanto nos ensina, que tanto contribui para a vida de Jesus. Sim, Jesus como homem teve que aprender a andar, aprender a escrever, aprender a ler, aprender sobre a lei. É óbvio que como filho de Deus ele tinha o Espírito Santo, mas ele precisava também de um pai terreno, e Deus
escolhe o José. Deus escolhe esse homem para esta missão, irmãos. Quando a gente é responsável pelo filho de alguém, fala a verdade, a gente não fica com certo temor? Meu Deus, eu tenho que proteger, eu tenho que guardar, porque não é meu filho. Se o meu filho eu já faço, imagine o filho dos outros. Agora imagina José, tendo essa responsabilidade, você vai ser o responsável pelo filho de Deus. E por que então Deus escolhe José para essa missão? Irmãos, eu separei algumas verdades que eu percebi nesse texto e eu quero compartilhar com você do porquê Deus. É claro que existem fatores muito maiores e que eu talvez não saiba e você também não, mas alguns ficam claros. E eu queria trazer a você nessa noite algumas das razões pelas quais Deus escolheu José para ser o pai, para ser o responsável terreno, ainda um pai adotivo de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Primeira razão é porque, como pai, José, ele teve disposição de perder a razão, mas nunca perder a família. Vou repetir. José era um pai que preferia perder a razão que perder a família. Irmãos, isso fica muito claro quando a gente lê sobre o nascimento de Jesus. Eu vou ler para você Mateus capítulo 1, versículo 18, diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, antes de se casarem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Deixa eu pensar com você aqui. Imagine, irmãos, José. Ele conhece alguém, ele se interessa por alguém, ele se apaixona por Maria, e ele se compromete em noivado com ela. Nós vamos nos casar. Com certeza até pensa numa data para o casamento, uma data para aquela comemoração. De repente ele percebe que Maria está diferente. Bom, Maria sabia tudo, né? O anjo foi visitá-la, o anjo anunciou, mas José, ele não sabia disso. Você percebe que depois que o anjo traz a mensagem, que ele recebe, que ele aceita, que ele tranquiliza, mas antes não. Aí de repente ele vê Maria diferente, Maria quem sabe, enjoada, indisposta, porque estava grávida. A barriga de Maria crescendo. Bom, vamos pensar pelo lado lógico. Qual é a primeira coisa que vem à cabeça dele? Maria me traiu. Maria me traiu. Nós vamos nos casar e ela está grávida. José sabia disso? José sabia desse plano de Deus? Não. Então, irmãos, veja, ele pensa duas coisas. Eu posso, pela lei, denunciar Maria. A lei me garante que se eu for traído, tanto o traidor quanto aquela que me traiu serão mortos. A lei previa isso. José não estaria errando em fazer isso, mas a Bíblia diz que ele era um homem justo. E não querendo colocar Maria numa situação complicada, ele resolve deixá-la secretamente. Pense, qual é o plano de José? Eu não vou expor Maria a uma situação dessa, em ver aquela que eu estou noivo sendo morta na minha frente. Ainda que pudesse, ele não optou por isso. E por que então a Bíblia diz que ele foi um homem justo? Porque eu entendo, irmãos, que certamente Maria deu a José algumas explicações.
Entre linhas nós entendemos, irmãos, que Maria, é óbvio, deve ter falado para o José: José, não é isso que você está pensando. O que está sendo gestado em mim, o que aconteceu comigo, foi obra de Deus. Irmão, José nunca, e eu imagino que ninguém até esse momento nunca havia presenciado algo semelhante. Uma virgem engravidar. E José, quem sabe, ouve a história de Maria. Mas, irmão, presta atenção. Até aquele momento, não existia nem outro caso como o de Maria. Então, José fica... E eu entendo que José deu a Maria aquilo que hoje nós conhecemos, quem é do direito, né, sabe que existe o benefício da dúvida. Qual é o benefício da dúvida? É aquele que você ouve a pessoa que está sendo, é isso mesmo? Está sendo acusada, ela diz a sua versão, mas você não pode provar, então você dá a essa pessoa o benefício da dúvida. Então, como a gente não pode provar, vamos deixar isso para lá. E José deu a Maria isso. Então, ele foi justo no sentido de que, pela lei eu posso mandar apedrejá-la, mas existe a razão dela, existe a versão dela, embora eu nunca tenha ouvido isso em toda a minha vida, nem na vida de ninguém. Uma mulher virgem, grávida, mas eu vou dar a ela o benefício da dúvida. E José então planeja deixá-la secretamente, porque a culpa cairia nele. Olha que homem. Saindo, fugindo, deixando Maria grávida, todo mundo ia apontar para ele, dizendo: que mau caráter. Imagine os pais de Maria dizendo assim, talvez se eles não soubessem da versão de Maria, dizendo assim: olha que pilantra, engravida minha filha e foge. José prefere tomar o peso da culpa do que colocar Maria numa situação difícil. Então a Bíblia diz que, sendo justo, ele prefere fugir. Mas também o texto, no verso 20, diz assim: enquanto ele refletia, enquanto ele pensava, enquanto ele cogitava sobre isso, o fato é que eu entendo que Maria deve ter dado a versão, e ele refletia sobre isso, certamente sem conseguir dormir, sem conseguir pegar no sono naquela noite, refletindo sobre isso, cansado, vencido por aquelas meditações, aquelas reflexões. O que está acontecendo na minha vida? Estava tudo indo tão bem, estava pronto para casar. Certamente ele adormece e ele tem um sonho em que um anjo do Senhor aparece para ele e diz assim: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela tem a razão. Mas José sabia disso, irmão? Até esse momento, não. Então, a princípio, José, ele perde a razão, mas não perde a família. Aí vem a lição para nós. Imagine que muitos, assim como José, talvez são pessoas, são homens bem, mas talvez homens intempestivos. Imagine se o José fosse assim, um homem impetuoso, nós não teríamos a nossa salvação hoje. Porque se Maria fosse apedrejada, quem já estava no ventre dela morreria também. Está vendo como Deus faz tudo certo? Ele não escolheria um homem doidão para ser o pai de Jesus. Ele não escolheria um homem que tem cabeça quente, estupim curto, que poria toda a sua família a perder, para não perder a sua razão. Homens que não admitem estar errado, homens que fazem questão de dizer a palavra que vai prevalecer a minha. Vocês não estão certos, sempre ele que está correto. O José dá a mão à palmatória no sentido de dizer: posso estar errado. Maria pode estar certa, embora eu nunca tenha ouvido essa história em toda a minha vida, que
que uma virgem pudesse engravidar, mas eu vou dar a ela esse crédito. E não fez o que poderia ter feito. Irmãos, quantos hoje, quantos homens, quantos pais, pela impulsividade, quantos homens e quantos pais, por não aceitarem perder a razão, por não aceitarem dar o braço a torcer, por sempre se acharem os certos, os corretos, perdem seus casamentos. Perdem a honra e o respeito e a afeição dos seus filhos. Porque talvez nunca os ouve. Porque sim, foi criado naquele sistema de que eu sou o pai, de que eu sou o provedor, de que eu sou o que manda. Então eu não aceito ouvir a opinião de ninguém. Eu não aceito estar errado. Eu não aceito admitir que o meu filho, que a minha filha esteja certo e eu esteja errado. E por causa disso, perdem a família, mas mantém a razão. Mantém o eu estou certo. Mantém, curvem-se diante de mim todas as outras opiniões para que a minha prevaleça. Irmãos, Deus está chamando pais como José. Deus está chamando homens como este, a quem Deus escolheu para ser o responsável pelo seu filho. Homens que saibam realmente dizer, olha, eu poderia até ter a razão, mas para não perder o que eu tenho de mais precioso, para não perder a minha família, em vez de ficar nesse cabo de guerra, em vez de ficar nesse ringue, eu vou criar um ambiente em que a gente possa estar bem, conviver bem. Se eu estiver errado, eu vou pedir perdão. Se eu estiver certo, eu não vou esbravejar dizendo, eu avisei, está vendo, vocês não ouviram, e aí está tudo se dando mal, bem feito. Homens que não vão se alegrar com isso. Prefiro perder a razão do que perder a minha família. Se esse foi o pensamento daquele a quem Deus escolheu para ser o responsável por Jesus, tem que ser o nosso pensamento também. Cadê os papais para dizer um amém bem forte aí? Amém, querido? Então José nos ensina isso. Perca a sua razão, mas não perca a sua família. Amém, queridos? Você pode estar. Você pode estar equivocado. Você pode não ter a razão que você acha que você tem. A segunda coisa, irmãos, que nós vemos na vida de José, além de ser um homem que preferia perder a razão do que perder a família, também foi um homem que falava pouco e ouvia muito. Você pode repetir comigo? Diga assim, José foi o homem que falava pouco, mas ouvia muito. Irmãos, Mateus capítulo 1, dá para a gente ler todos eles, mas Mateus capítulo 1, versículo 20 diz que José teve um sonho, nós lemos isso. Aí no capítulo 2, versículo 13, versículo 19, versículo 20 e 22, vai dizer que José teve outros 3 sonhos. O primeiro sonho para receber Maria. O segundo sonho quando Jesus já estava nascido e ele recebe o comando, a direção de Deus de sair de Jerusalém para o Egito. O outro comando quando ele já estava no Egito para voltar para Israel. O outro quando ele estava em Israel para não ir a determinada cidade que ele pretendia ir e ir a Nazaré. Então, veja, 4 vezes Deus fala com José em sonho. Agora eu pergunto, quantas vezes na sua leitura bíblica você vai ver José falou? José disse. Eu quero desafiar você a procurar na Bíblia um feito de José, uma pregação de José, um discurso de José, uma oração de José. Maria tem um cântico. Eu quero perguntar, o que é que José fala na Bíblia? Mas você não vai achar nada. É lógico que ele não era mudo, irmãos, mas não há nenhum registro do que José tinha dito, do que ele tinha falado, mas mostra quantas vezes esse homem ouviu, quantas vezes esse homem esteve com o seu ouvido sensível à direção de Deus. Queridos, isso me incita, isso me mostra o porquê Deus ter escolhido um homem como José,
Imagine um homem retrucão. Imagine um homem cheio de opiniões, cheio de direcionamentos. Agora, José, é hora de você fugir. Saia de Jerusalém, vá para o Egito. Senhor, aí não. Eu já tenho minha oficina de carpintaria aqui em Jerusalém. Eu já tenho a minha clientela estabelecida. Eu já tenho... Não, você não serve. Ouve, José. José ouve e deixa tudo para obedecer a Deus. Porque era alguém que ouvia. Era alguém que discernia. Deus falava com ele. Eu não tenho muito a questionar Deus. Se é o Senhor que está falando, eu obedeço. José é um homem que fala pouco, mas ouve muito. Queridos, que Deus nos dê essa graça de sermos assim como José. Se Deus escolheu esse homem, eu creio que uma das razões foi essa. José é um homem que ouve, e ouve Deus. Se ouve Deus falar com você, José, da maneira dele, irmãos. Presta atenção, eu quero falar para as mulheres. Às vezes você fica imaginando e querendo que seu marido seja um pregador. Meu filho, você tem que falar. Meu filho, você tem que ser alguém que, irmãos, às vezes Deus vai fazer um José aí, que esteja do seu lado, uma irmã, que não fale muito, mas que ouve Deus, que sabe onde Deus está dando a direção para ele caminhar, que sabe ouvir o Senhor, que sabe conduzir a família, que sabe direcionar o percurso que a casa tem que ter. Talvez ele não seja um pregador como você gostaria, um profeta, alguém que ora, e você, nossa, talvez não, ele, até a oração dele seja aquela oração mais silenciosa. Talvez Deus colocou do seu lado meu irmão José. Glorifica a Deus por isso, minha irmã. Porque se não fosse o José, essa família estava em perigo, porque quando ele ouve a direção, foge José, ele poderia ter perdido a sua família, porque o Herodes veio e matou todas as crianças abaixo dos 2 anos. Então, queridos, o que eu quero mostrar aqui é que José me ensina. Com José eu aprendo o que é necessário, irmãos, não é uma opção. Eu quero falar para você, homem de Deus, seja pai ou ainda não, é necessário como homens de Deus ouvirmos a Deus. Não é uma opção, a nossa família precisa de homens que ouçam a Deus. Que parem de ouvir talvez a opinião de terceiros, mas que estejam dispostos a ouvir mais a Deus, estejam mais sensíveis a ouvir a direção que Deus tem para a sua casa. José é um homem que fala pouco, mas ouve muito bem. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 19, vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, para perder a cabeça. Ouça mais. Não é à toa que a natureza te deu um par de orelhas e uma só boca, para a gente falar menos e ouvir mais. Talvez Deus esteja querendo falar conosco através da nossa família. Veja, outra coisa que nós aprendemos em José, Deus fala com cada um de uma maneira distinta. Como é que Deus falava sempre com José? Eu não sei se é porque é José. O José lá do Egito era desse jeito, esse José também é através dos sonhos. Deus fala através dos sonhos a estes homens. Eu não sei como Deus fala com você, mas com cada um Deus sabe como fala. Eu quero dizer uma coisa, querido, Deus é aquele que fala conosco. Deus não está em silêncio, Deus não está calado. Nós precisamos discernir o que Deus está falando para nós nesses dias, seja através de um sonho, seja através de uma pessoa, seja através da nossa esposa, seja através do nosso filho. Nós precisamos ter um coração que ouve, porque Deus escolheu José. Você já tem 2 razões. Primeira, porque ele estava pronto a abrir mão da sua razão, mas não estava disposto a abrir mão da sua família.
Tanta gente tem perdido sua casa, seu casamento, porque quer prevalecer sempre. José está disposto a ouvir mais e falar menos. Silenciar um pouco essa agitação, esse tanto de vozes que ficam falando aos nossos ouvidos. Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Mas também, além disso, uma terceira razão, irmãos, pela qual eu entendo que Deus escolheu José, é porque ele era um homem frágil por fora, mas um valente por dentro. Diga comigo, José era frágil por fora e um valente por dentro. Porque, irmãos, olha só, versículo 13 do capítulo 2 de Mateus diz assim: depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu avise a você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Aí no verso 19, como Deus havia dito, ele torna a falar com José. Agora, depois da morte de Herodes, verso 19, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Ele disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Veja, irmãos, esse homem, quem era José? Você leu comigo, era um carpinteiro. Quais eram as armas de José? O que é que José tinha que impunha medo nas pessoas? Absolutamente nada. Talvez uma régua, no máximo um serrote. Imagina um serrote na mão. Não tinha nada. José era um homem, se uma pessoa viesse e quisesse se opor a José, não era um homem que oferecia uma aparência de um gladiador, de um guerreiro romano, de alguém que portava uma espada. Não, um carpinteiro. Frágil por fora, mas um guerreiro por dentro. Por que, queridos? Porque quando Deus dá uma orientação para ele: proteja José, a sua esposa, proteja o seu filho, porque estão querendo matar a vida dele. Mas para que isso aconteça, você precisa fugir. Aí você diz assim: nossa, como é que ele pode ser um guerreiro se ele fugiu? Porque a fuga de José não era covardia, a fuga de José era obediência, e isso tem diferença. José não fugiu porque ele ficou com medo, mas porque ele obedeceu a Deus. Quem disse para ele fazer isso foi Deus. Ô José, fuja, pegue a mãe e o menino e fuja para o Egito, até que morra aqueles que hoje estão procurando a morte dele. José pega a mãe e o menino. Aí você diz assim: pastor, onde está o espírito guerreiro nisso? Ele não enfrentou, ele não lutou, ele fugiu por uma obediência. Mas você, querido, pense bem, como estava José em Jerusalém por 2 vezes. A coragem de José se mostra justamente em abrir mão de tudo, de sua estabilidade. Certamente José estava em Jerusalém, como eu disse anteriormente, ele tinha sua oficina, ele tinha suas ferramentas, ele tinha sua clientela, ele tinha uma vida tranquila, ele tinha uma vida equilibrada, apesar de não ser uma profissão bem remunerada, mas era uma profissão requisitada. Os reparos do templo, o reparo nas casas, tudo precisava-se de um carpinteiro, e lá estava José. Então, sua clientela garantida, sua vida profissional garantida, seu conforto, sua estabilidade garantida. Agora, com a mãe e com uma criança recém-nascida, Deus disse assim: recomeça. Deixa tudo para trás e vai para um outro país. Você vai para o Egito, José. Senhor, o que é que vai ser de mim lá? Senhor, a técnica lá é diferente daqui, a demanda lá é diferente daqui. O Egito já tem uma técnica mais avançada, talvez eles nem precisem mais de carpinteiro, talvez seja de serralheiro, outra profissão. Irmãos, eu fico conjecturando, esse homem precisou abandonar, esse homem precisou recomeçar a sua estabilidade, seu conforto, tudo 2 vezes,
Por causa de quê? Por causa da família dele. Por causa do bem-estar da sua esposa e do seu filho, esse homem esteve pronto a abrir mão do seu conforto, da sua estabilidade. Ele poderia ter dito assim: não, se vocês quiserem vão, mas eu não posso abrir mão do meu emprego. Eu não posso abrir mão da minha renda. Eu penso, se Deus falasse isso conosco, abra mão de tudo. Você está estabelecido aqui, mas para a sua família sobreviver nesse tempo, eu vou te mandar para um outro lugar, para você recomeçar. Não sei como, talvez lá você nem seja carpinteiro, mas você está disposto a fazer isso pela sua família? Eu fico imaginando quantos de nós estaríamos. Quantos de nós abriríamos mão da nossa estabilidade, quando muitas vezes não abrimos mão nem do tempo, quando muitas vezes colocamos as coisas em primeiro lugar do que a nossa família, quando muitas vezes o que temos, o que conquistamos, o que adquirimos, se torna mais precioso do que as vidas que Deus colocou ali na nossa casa. José não. José disse: eu vou abrir mão de tudo, pela minha esposa e pelo meu filho. Será que Deus escolheria outro, irmão? Com certeza seria José. Com certeza Deus não só escolheu Maria, mas Ele disse: esse homem, ele vai ser o responsável pelo meu filho. Porque na hora que precisar, Ele não vai deixá-lo na mão de Herodes. Ele vai proteger o meu filho daquele que quer matá-lo. Irmãos, Deus está chamando homens para se levantarem como guerreiros, para não deixar a sua família ser morta. Queridos irmãos, nós precisamos nos levantar como guerreiros, porque os Herodes continuam querendo matar nossos filhos ainda hoje. Continuam querendo destruir a nossa família ainda hoje. Talvez com nomes diferentes, como internet. Talvez esses Herodes ainda querem matar nossos filhos, com o que eles assistem, com as pessoas que eles andam, com as companhias e as influências que eles têm. Talvez eles tenham ouvido e recebido uma influência maior dos youtubers do que nossa. E o que nós estamos fazendo, nós estamos abrindo mão de quê? Eu não tenho tempo, pastor, para olhar. Eu não tenho tempo para ver o que é que ele está fazendo. Eu não tenho tempo, porque você sabe como é que é? Eu preciso manter minha estabilidade. Eu preciso. José, cadê você, José? Estou aqui, Senhor. Vai abrir mão de tudo, porque senão seu filho vai morrer. E sua esposa também. Você tem que sair daqui. O que é que a gente está disposto a fazer? Ou será que a gente vai ver o Herodes passando e matando nossos filhos? E tirando a nossa família de nós? Querido irmão, se levante. Querido pai, esteja atento aos Herodes que estão entrando na sua casa. Aos Herodes que estão disfarçados com coisas bonitinhas na televisão. Todos nós vimos aí, irmãos, passando hoje o trem, até o próximo filme que está em cartaz, um tal de Ursinho, eu não assisti. Eu estou falando só do cartaz que eu vi. Aquele bicho está endemoniado, gente. Mel e sangue. É um trem mais ou menos assim. Qual o nome do filme? Aí leva o filho, deixa o filho, eu te pego depois, menininho, e vai embora. Assista com ele, se você vai mandar. Vá com ele, para você discernir, para você ver o que está sendo colocado ali diante do seu filho. Assista junto, se você não sabe, assista junto. Mas, irmãos, nós não podemos entregar nossos filhos à morte. Os Herodes ainda estão aí querendo matar os nossos filhos, destruir as nossas famílias. E Deus está contando com José. Tem carpinteiro, mas tem discernimento. É carpinteiro, não sou tão estudado quanto um doutor, mas eu tenho discernimento para proteger minha família. Ei, irmão, não é o título que você carrega, não é o quanto você tem na sua conta que vai proteger a sua família, é a sua disposição em se levantar como um guerreiro na sua casa e dizer: na minha família, Satanás, você não toca.
Na minha casa você não entra. Para atormentar meus filhos você não vai, porque eu estou aqui como homem de Deus. Para guardar a minha casa, para orar pelos meus filhos, para cobrir a vida da minha esposa em oração, para abençoar diariamente os meus filhos por esta causa, como diz Paulo, eu colocarei a minha vida de joelhos, porque eu vou guardar a minha casa. Porque Deus não me deu uma família para eu perder para Herodes. Esse José era cabra macho, irmão. Esse José daqui, ele poderia ser um simples carpinteiro aos olhos dos homens, mas um homem que estava disposto a guardar e a proteger a sua família. Deus errou? Deus errou, irmão? O homem, não tem um milagre que José fez? Não tem uma pregação dele registrada na Bíblia? Mas Deus disse assim, é você. Por que não foi um Davi, um guerreirão, que jogou uma pedra no gigante, que puxava da espada, um homem forte? Porque apesar disso, Davi negligenciava a sua família. Então para Deus, irmãos, é diferente. Você pode não ser o cara. Você pode não ser esse cara famosão aí que tem aí, que todo mundo acha o cara, o Rodrigo Hilbert. O cara é tudo. O cara é cozinheiro, o cara é construtor, faz casa, anda de bicicleta, faz não sei o que, faz não sei o que, faz não sei o que, todo mundo, Rodrigo Hilbert. Irmão, Deus não está chamando você Rodrigo Hilbert, não. Se pelo menos você for um José, já está de bom tamanho. Amém, irmãos? Amém ou não? E para finalizar, vamos ver se a gente lembra, porque Deus escolheu José, porque ele era um homem que estava disposto a perder a razão do que perder a sua família. Porque era um homem que ouvia muito, falava pouco. Porque era um homem que, apesar de ser um carpinteiro, um homem simples, frágil, mas por dentro o homem era um valente. E para finalizar, porque José era um pai ocupado, mas um pai presente. Diga comigo, José era um pai ocupado, mas um pai presente. Por que José era um pai ocupado? Irmão, presta atenção. Marcos 6,3. Coloca aí, por favor. Eu quero que você faça conta comigo de quem José era responsável. Olha, não era de uma família, era de um era uma grande família. Vamos ler? Não é este o carpinteiro, aí já está se referindo a Jesus, porque Jesus, ele aprende o ofício do pai. Então Jesus se torna um carpinteiro porque José o ensinou a ser um carpinteiro. E eles dizem assim, não é este o carpinteiro, o filho de Maria? Então já falou de um filho que José era responsável, que era Jesus. Aí vem mais. E, volta. Não é este o carpinteiro, filho de José, irmão de... Filho de Maria, obrigado. Irmão de... Só de homem tinha 5. Jesus, o primeiro que chegou, depois os outros irmãos. Porque a Bíblia diz que José não teve relações com Maria até Jesus nascer. Mas depois que Jesus nasceu, vieram irmãos. E não foi por obra e graça do Espírito Santo. Foi pelo trabalho do José. Está na Bíblia. Então só aí já tem 5 varões dentro de casa para dar de comer. Agora passa para outra parte. Lê comigo. Ele conta os homens. Por que não conta as irmãs também? E coloca no plural, gente. Não só tinha uma irmã, não. Suas irmãs. Se a proporção ainda é a mesma, por que diz assim? 5.000 homens. É porque se fosse contar as mulheres, gente, pelo menos o dobro. Então só de irmão Jesus tinha 4. Irmãs, diz aqui, nem conta as suas irmãs. Então José tinha gente para dar de comer dentro de casa.
E José não era funcionário público. José não era um cara que todo mês estava lá, não, ele era autônomo. Quem é autônomo aqui, levante a mão, dá um glória a Deus. É autônomo. Você tem que ralar, José. Se você não ralar, não tem papá para os menininhos no final do mês. Você tem aí pelo menos 5 varões, fora as filhas. Você tem uma família para sustentar. José era um cara desocupado? José trabalhava? E muito, gente. Não tinha bolsa, não. Tinha, não. José tinha que sair para conseguir o pão. Então, olha só. Um pai, na antiguidade, ele tinha a obrigação de ensinar pelo menos 2 coisas para os seus filhos. A primeira, o ofício. E José fez. O que é que Jesus se tornou? Carpinteiro. Igual pai. Ele tinha a obrigação, porque ele dizia assim: meu filho precisa ter um ofício, porque depois da minha partida, o que é que eu vou deixar para ele? Minhas ferramentas e minha clientela. Os meus clientes vão ser dos meus filhos e as minhas ferramentas ele vai trabalhar. Ou seja, meu filho vai ter como viver, vai ter como subsistir. Ele ensinava responsabilidades ao filho. Hoje nós vivemos numa sociedade que os pais não estão ensinando os filhos a serem responsáveis. Não estimulam. Muitos pais mimam no sentido de: não, meu filho, ô dozinha dele, ô dozinha dela. Não, fica tranquilinho, papai está aqui. Até quando? Até quando? O filho tem que ter responsabilidade, sim ou não? Sim ou não? Tanto o filho quanto a filha. E quem faz isso? A livre e espontânea vontade dos filhos. Papai, hoje eu nasci, hoje eu acordei com vontade de lavar o banheiro. Acontece isso na sua casa? Na minha não. Não, a gente tem que dizer: é isso daqui, isso daqui. Quem faz isso é o pai e a mãe. José tinha a responsabilidade de ensinar o ofício, mas além do ofício, ele tinha a responsabilidade de ensinar a fé. Ofício para garantir uma vida que desse ao filho condições de sobreviver, mas a fé para formar no filho um caráter, para prepará-lo para ser um homem de bem, porque a fé faz isso. A fé faz isso. A fé não só ensina a orar, não, ensina a ser uma pessoa correta. A fé nos ensina a sermos honestos. A fé nos ensina a não mentir. A fé nos ensina a não trapacear. A fé em Jesus nos ensina a sermos pessoas irrepreensíveis. Amém ou não, irmãos? E José tinha essa obrigação. Não pode tirar o que é do outro. Porque na lei está escrito isso. Não pode cobiçar o que é do seu vizinho. Não pode, esse brinquedo é dele. Não. Porque quando o pai começa a fazer isso cedo, o filho não apenas deixa de olhar para o brinquedo do outro, mas lá na frente ele não vai olhar para a mulher do outro. Porque ele já ensinou que não pode cobiçar. Ele já ensinou que tem que honrar pai e mãe. Ele já ensinou a fé para o filho, e José fez isso. Deuteronômio 6:6 diz assim: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Era obrigação de José ensinar fé. Querido, e não mudou o que Deus espera de nós. Deus espera que nós estejamos dispostos. Aliás, que tenhamos tempo. Porque se não fizermos isso, o mundo não vai fazer. Se não fizermos isso, o vizinho não vai fazer. Somos nós, irmãos.
Nós vamos ensinar a vida aqui, a responsabilidade aqui, o trabalho aqui, a seriedade com as coisas daqui, mas vamos ensinar-lhes a fé também. Vamos ensinar como é que um cristão vive. Vamos ensinar como é que um cristão pensa. Vamos ensinar como é que um cristão age. E isso é obrigação nossa, como foi de José. Irmãos, nós não podemos abrir mão em função da falta de tempo. Pastor, não tem tempo. Tenho tempo para orar pelos meus filhos. Tenho tempo para acompanhá-los. Não tenho tempo. José poderia dizer a mesma coisa. É porque Deus escolheu José. Porque ele sabia que por mais ocupado que José fosse, ele seria um pai presente. Que Deus nos dê graça, irmão. Amém. Se Deus olhasse para nós hoje e dissesse assim: eu tenho uma responsabilidade, mas tem que ser um cabra bom. Quem ele escolheria? Um rico? Um influente? Um destacado na sociedade? Mas ele escolheria homens com as mesmas características de José. José, você pode não ser o cara que está aí nas páginas dos jornais, na Forbes, na New York Times, mas você é um cara que eu vou dar a responsabilidade de cuidar do meu filho. E eu vou dizer, é o único, viu? É o unigênito. Porque você prefere abrir mão da sua razão, mas você não perde a sua família. Porque você é um camarada que me ouve. E fala até pouco, mas me ouve muito. Porque, José, você é um cara que por fora parece ser frágil, mas você é um valente. Porque você esteve disposto a recomeçar 2 vezes do zero para guardar a sua família. E tem gente que não está disposto a perder 30 minutos do seu dia para dar atenção à sua família. Esse tipo de não serve para mim, José. Você serve. Porque você é um camarada que, apesar de ser extremamente ocupado, mas você sabe valorizar aquilo que é importante. Você dá tempo para a sua família. Eu queria orar. Porque essa palavra, irmãos, não é para a gente ficar assim, legal. José, olha, legal. Não, é para me confrontar. É para saber se eu tenho essa disposição do José. E eu queria só que os pais ficassem de pé. E os que querem ser pais um dia também. Você está solteiro aí, então fica de pé também, porque um dia é você. E às vezes Deus tem uma missão para você também, vai dizer assim, é com você que eu quero contar. Amém? Vamos orar? Só os homens. Feche seus olhos, levante suas mãos aí. O que a gente precisa melhorar, gente? Talvez eu seja esse tipo de homem que, a minha opinião, pastor, porque lá em casa, quem realmente articula sou eu. Eu sou o cara da razão. Eu sou o cara que... Não, irmão, bom. Às vezes a gente está pondo tudo a perder. Desse orgulho, dessa empáfia nossa. Vamos parar. Vamos ouvir Deus. Vamos deixar Deus falar mais com a gente. Vamos deixar Deus mostrar áreas da nossa vida que precisam ser reajustadas. Vamos estar dispostos a dizer, Deus, nossa Deus, vou abrir mão de certas coisas na minha vida, porque tem uma missão maior para mim. Ou para recomeçar, em prol da minha família, vale a pena, olha só, querido. Deus, em nome de Jesus, dá-nos graça. Eu oro, Pai. Eu oro, Senhor, porque Tu és assim, Senhor. O Senhor sempre disposto a não perder nenhum de nós, mesmo a gente estando sem razão, e o Senhor coberto de razão, o Senhor nunca abriu mão da gente. Eu também oro, Senhor, porque o Senhor, apesar de ouvir milhares de orações, são tantos cristãos em todo o mundo fazendo orações,
E o Senhor ouve a cada um de nós como filhos e filhas. O Senhor sempre disposto a nos proteger. E por mais ocupado que o Senhor pareça ser, porque o Senhor é, o meu pai trabalha até hoje, diz o Senhor Jesus, mas o Senhor sempre tem tempo para nós. Então o Senhor só pede aquilo que o Senhor dá. E que nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor olhe para nós. Senhor, o Senhor olhe para os Josés que estão aqui hoje, para os Antônios, para o João, para todos nós que estamos aqui, Senhor. Deus, e que o Senhor ache em nós essa disposição, meu Deus, essas qualidades que foram mostradas no José. Meu Deus, o que é que adianta eu falar tanto? O que é que adianta eu ter um histórico de milagres, de coisas feitas, de realizações? José não mostra nada, mas foi ele que o Senhor quis usar. Uma pregação a gente não encontra, uma oração a gente não encontra, mas que homem fantástico. Nos ajude, Jesus, a sermos assim. Dá-nos discernimento para te ouvirmos nesse tempo, Jesus, que a gente vive. É mais do que necessário a gente te ouvir. Se José não te ouvisse, ele teria perdido a família dele para o Herodes. Então, Deus, dá-nos ouvidos que te ouçam. Senhor, fala com a gente, seja em sonho, seja em visão, seja através de pessoas, seja no nosso íntimo, porque o Espírito testifica com o nosso espírito, o seu Espírito fala com o nosso espírito, mas de alguma maneira que sejamos homens que te ouvem, Senhor, homens que te escutam, que ouvem a sua voz e que obedecem. Pai, em nome de Jesus, homens guerreiros, que não abrirão mão das suas casas, que não abrirão mão dos seus casamentos e nem dos seus filhos. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nessa noite, nesse tempo, Jesus, que pede tanto de nós. Chegamos ao final do dia cansados, dizendo: eu não tive tempo para nada. Que a nossa família não esteja incluída nesse nada. Que a gente tenha tempo para ouvir os nossos filhos, para estar com eles, em meio a tantas coisas que a gente tem para fazer. Que a gente encontre momentos que vão trazer memórias, e que a gente cumpra o nosso papel, sermos aqueles que vão ensiná-los sobre a vida e sobre Deus, sobre a vida, a responsabilidade que ela exige, mas também sobre a fé. Fazê-los aptos, Senhor, para andarem contigo, fazê-los sábios para herdar a salvação. Dá-nos a graça de sermos esses que vão prezar por transmitir fé ao coração dos nossos filhos. Em nome de Jesus oramos, pedindo sua graça e a sua ajuda, em nome de Jesus. Quem concorda, aplauda Jesus bem forte. Pastora Tassi. Glória a Deus. Você pode se assentar, você que é mulher, já está sentada. Agora os homens, eu queria convidar a virem aqui à frente, vocês que são pais. A igreja quer presentear vocês com uma lembrança para adoçar a sua vida. Eu vou convidar todos vocês a ficarem aqui no altar. E eu vou pedir para 2 adolescentes me ajudarem aqui. Adolescentes homens. 2 adolescentes para me ajudarem aqui. Quem vai me ajudar? 2 jovens, pode ser também. Aiko, obrigada, hein? Obrigada. Glória a Deus. Vocês 2 vão ajudar? Que ótimo. Obrigada, Aiko. Obrigada, Dani. Vocês vão subir ali, tem uns bombons ali, uns chocolates para entregar para os pais. Glória a Deus. Agora você pode ficar de pé aí no seu lugar.
Nós vamos orar. Lembrando que lá embaixo tem caldo. O que mais, Jaque? Me ajuda? Canjica doce ou canjiquinha? Canjica doce e caldo e croquiles. O que é croquiles, pastor? É um caldo, me ajuda aí, mandioca com requeijão e frango e essas coisas assim, né? Uma delícia, tem uma delícia lá embaixo. Aí você não sai sem comprar, baratinho. Abençoa o seu irmão, R$2,50, vai dar para todo mundo comprar fácil. Irmãos, olha que coisa linda. Eu vou pedir para algum homem valoroso tirar aqui. Ô João, me ajuda aqui, João. Você é forte e valente. Hoje o João veio prestigiar o papai, né, João? João mora lá em São Paulo. Lá em São Paulo, João? Veio prestigiar o papai. Obrigada, Tiques. Nós vamos orar. Eu nem vou ficar na frente, não, para deixar a foto bem bonita. Cadê o Davi? Aí, Davi, eu vou até sair de licença aqui, para que esses homens fiquem bem formosos, como já são. Olha, vamos aplaudir o Senhor pela vida deles? Glória a Deus. Aleluia. Olha que bênção, irmão. Só pai bonito, forte no Senhor, né, irmã Mauri? Glória a Deus. Então, levante suas mãos, nós vamos orar por eles. Glória a Deus. Levante sua mão, querido. Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor pela vida de cada pai que recebeu essa missão tão honrosa de não apenas ser doador de vida junto com a sua esposa, gerar um filho ou uma filha, mas também aquele que é a semelhança de Deus na vida de cada criança e que deve ser inspiração do Deus amoroso, do Deus justo, do Deus fiel, do Deus perdoador, do Deus presente, do Deus que acompanha, que concede graça, favor, que supre, que nutre, que abençoa. Nós queremos, ó Deus, como igreja do Senhor, declarar que a guarda constante dos teus anjos estejam sobre a vida de cada um deles, livrando nos seus trabalhos, livrando do homem mau, livrando do perigo, do acidente, livrando da mulher enganadora, livrando o Senhor das ciladas do inimigo, das astúcias de Satanás. Nós queremos abençoar cada pai nessa noite, declarando, Senhor, que eles sejam prósperos, benditos, sábios, que discernam a tua voz, sejam cheios da tua palavra, cheios de entendimento, cheios da unção do teu Espírito, homens que têm visão, homens que ouvem o Senhor, homens que conseguem obedecer e não retroceder jamais, homens que estão firmes na presença, homens que amam a Ti e homens que são exemplo dos homens aqui na terra, homens fiéis em tudo. Nós como igreja os abençoamos e declaramos que eles serão benditos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar para eles, eu te abençoo. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Amém. Glória a Deus. Se você já recebeu o seu bombom, você pode descer. Caso você não tenha recebido, você continua aí no altar para a gente identificar que você não recebeu. E aí os meninos vão até você para entregar o bombom. Amém? Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Olha, pelo visto todo mundo recebeu, hein? Glória a Deus. Nós vamos orar nessa hora, encerrando esse culto ao Senhor que fizemos a Ele. Os visitantes, por favor, eu queria chamar aqui todos que estão aqui conosco hoje pela primeira vez, para acompanhar a Lena Goulart. Quem mais que está hoje na sala de boas-vindas? A Fabiana, a Cirlei, o irmão Tião. Você que está conosco hoje pela primeira vez, você ainda nunca tinha vindo aqui na igreja. Você vai lá embaixo lanchar, tempo precioso. Pastora, eu não quero ir lá não, tenho vergonha. Não, irmão, você só vai comer, calma.
é abraço e comida. Tá bom? Então nós queremos convidar você que não veio aqui outra vez. Cadê o pessoal da sala de boas-vindas? Vem cá, Cirlei, vem cá, irmão Tião. Você que veio com essa pessoa, traga ele, leve ele lá na sala.